Boa tarde, tudo bem? Vocês estão no canal Aloxi, nós estamos transmitindo ao vivo e nós vamos fazer uma conversa com Leonardo Ismânia. Leonardo Ismânia, ele é artista plástico e ele vai falar um pouco sobre grafite, sobre como que nós está entrando, ok? O que nós diferenciamos o que é uma pintura, o que é um grafite. Olá, Léo, tudo Pronto, bem? agora foi? Tá me Foi, ouvindo? vira, você tem que estar. Estou te ouvindo tranquilo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo também. Eu tô Ok, virado aqui? Melhor tá assim? virada. É perfeito, assim melhora. Tá, Ótimo, estou te vendo perfeitamente. deixa eu conseguir. Quer pôr um pouquinho mais para trás para te pegar o rosto inteiro? É que pra ficar de pé fica ruim o celular aqui. Eu imagino. O meu Mas eu também, vou eu tenho que tentar. amarrar ele, você não tem noção como que ele tá aqui. Sim. Mas a gente Mas não tem é um fácil você deitar jeitinho. ele aí de repente? Você consegue deitar o celular? Se deitar na imagem do YouTube, ela fica deitada. Aí a gente não consegue desvirar depois, Ah, e aí é complicado. não sabia. Pera aí, deixa eu... É, Eu vou ficar um pouco pra tranquila, cima gente. assim, senão não vai ter como. Não tem problema. Coloca um Ficar mais ou menos. travesseiro no banco que você fica mais alto e Calma, só inclinar ele aqui assim. Aí, ó. tá ótima a imagem. Sim, peraí, deixa eu... Pronto, acho que agora foi. Tá, Perfeito. tá bom agora? Tá estabilizado, tá ótimo, tá claro. E como Legal. é que você tá? Bom, boa tarde. Boa tarde, Léo, tudo Primeiramente, bem? eu tô bem, e você, Silvana? Tudo bem também, Leonardo. Graças a Deus, está tudo em ordem. Você me falou que você não está mais em Americana, né? Nós estamos falando aqui, eu estou falando de Americana e você está falando de onde? Eu tô morando em Ubatuba agora, com a minha mãe. Ah, que É, delícia. veio pra cá há alguns meses, Ah, mas ainda vira e mexe eu tenho que ir pra Americana ainda fazer algum trabalho, fazer alguma coisa, né? Então, é, não fui embora de verdade, né? mas isso você nunca vai. Você sempre vai ter um pezinho Americana, com certeza. É, É, Léo, você está no canal Alox e a gente trabalha aqui no canal toda sexta-feira falando um pouco de profissão, de desafio profissional para a garotada jovem mesmo que está escolhendo as profissões. E eu tenho um pessoal que eu acho que tem competência como você, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Leonardo, né? Explica um pouquinho quem é, porque aí depois a gente continua com as perguntas. Pode ser? claro. Então, bora. É, então, meu nome inteiro é Leonardo Usmania Donanzan, tenho 26 anos. Falando profissionalmente e academicamente, eu me formei em publicidade e propaganda pela Unimap em 2016. Depois disso, eu fiz um curso que vale como pós, né? Mas na verdade é um curso livre, que de psicanálise. Você é psicanalista, Léo? Não sabia, parabéns. Eu sou assim, eu sou mais estudante do assunto, né? Eu não atuei assim na psicanálise clínica, apesar do curso que eu ter feito ser focado na psicanálise clínica, mas eu nunca cliniquei. Aham, Quem sabe mais para frente, daqui a alguns anos, né? Mas hoje ainda não. Mas eu sou um aham, estudante da área, né? Eu ainda estudo, procuro aprender sempre, até porque é uma área muito aberta, né? Uma área, com certeza. sim. E É, é, me ajudou muito, né? Fora do âmbito só profissional, mas no âmbito de estudo e no âmbito artístico, me ajudou é muito o isso, curso. é isso que eu imaginei, porque a arte está ligada ao que as pessoas pensam, sentem, comportamento, Com certeza, e a com psicanálise certeza. acho que vem aí dar uma abertura, né, nessa situação. Sim, sim, aí no âmbito pessoal também, interpessoal, assim, de você se Uhum, conhecer, de você. Até porque quando você faz uma. Para você estudar psicanálise, é sempre recomendado você fazer análise, né? Então uhum, você também tá se clinicando. E isso dá uma perspectiva muito boa sobre a gente mesmo, né? Esclarece muitas coisas que a gente tem guardado com a gente desde criança até. Então, nesse ponto, a psicanálise ela te abre um horizonte assim muito muito novo para quem nunca fez.
É interessante, não imaginava, Léo, juro. Te conheço há muito tempo, mas é um lado Sim, seu que eu não conhecia. É, quando eu te conheci, você fazia desenho, fazia grafite, você fez muito grafite aqui na cidade Americana, né? O sim. que é o grafite, o Leonardo, assim, para as pessoas que não conhecem? Se é que a gente pode chamar sua arte de grafite, se eu estiver errada, você me corrige. Sim. Não, pode ser também. É muito confuso. Eu acho que, assim, tá tudo dentro da grande árvore, assim, vamos dizer que a arte em si, né? Então, ou a expressão humana. Então, é muito difícil você dizer, se traçar essas fronteiras, assim, né? Porque para quem cria, para quem está se expressando, quem tá se expressando, essas fronteiras não são tão claras, né? Igual a gente voltar Tá. na história da arte, assim, e querer falar, daqui para cá é isso, às vezes cria uma noção um pouco falsa, né? Por exemplo, até quando a gente tenta estudar história, né? Falar, a Idade Média foi do ano tal até tal, né? As coisas não são sempre tão claras assim, né? Sim, elas se É, misturam. sim, entendeu? Então, o grafite, assim, em parede, ele é muito antigo, né? E se a gente quiser, a gente pode voltar até a arte rupestre para a gente falar disso, né? Quando o ser humano escrevia em paredes de pedra, de caverna, e desenhava, e se expressava. E na Roma antiga também já há relatos de que eles usavam carvão para fazer mensagem, para escrever mensagens políticas, protestos. Então, se quiser voltar, inclusive a palavra, se não me engano, grafite, ela tem expressão nessa época já. É, acho que, se não me engano, vem de grafia e vem do italiano até. Então a origem do que a gente entende pela palavra, pelo menos, é muito antiga. E a prática também, né? É natural do ser humano se expressar em parede, enfim. Então, é muito abrangente, e bem mesmo hoje, né? Você vê vários estilos diferentes, assim, de pessoas que pintam em parede, pintam na rua, né? Então é difícil você traçar, assim, diferenciar uma coisa da outra. E a pichação? Ela também pode ser considerada uma arte? É uma expressão mais rebelde? Ou é por vandalismo? Depende. O que você coloca assim? Aí entra também a pichação, acho que entra um pouco nisso, né? Porque Ah, eu acho que, por exemplo, vamos supor, torcedor de time que o time perde, ele vai lá e picha. Aí é uma coisa assim, fica puramente um protesto e talvez um vandalismo, né? Mas tem pichadores que são pichadores, assim, não são profissionais porque eles não são contratados financeiramente, mas eles, assim, é um esporte, é um estilo de vida da pessoa, né? Assim, é uma coisa que eu acho muito impressionante. Eu, por exemplo, quando eu vou para São Paulo ou para Campinas, vejo aquelas costas dos prédios, assim, ou como o pessoal chega lá, como o pessoal escala isso sem aparelho para escalar, né? O pessoal vai, assim, um ajudando o outro ali, eles escalam um prédio de 10 andares, assim, sem nada, entende? Então isso, e a pichação, ela tem uma característica também, que é esse círculo de comunicação fechado, né? Então, assim, o artista, o pichador, ele desenvolve o próprio estilo de letra, né? Ele se baseia muito em runas antigas, então uhum. cada um tem o seu estilo de letra, né? Então tem característica própria também, né? E é disso. Muita gente trata como se não fosse arte, né? Mas ele tem elementos, sim, semelhantes a outros estilos artísticos, né? Então, se a questão é teorizar a pichação, você consegue encontrar também alguns elementos que você fala assim, eu posso enquadrar como um movimento artístico. Apesar de ser mais difícil de ver pela grande maioria da população, a pichação é simplesmente vandalismo, né? Aham. Mas se você olhar com os olhos assim, um pouco mais abrangente ali, você enxerga também elementos ali de outros movimentos artísticos. Então, eu também concordo com você, apesar de não ser, né, da área de arte, sou professora de história, acho sim que a pichação ela é uma expressão artística e de reverência de um grupo de pessoas. A Sim, sociedade não aceita muito, né, porque tem é. um estilo de rebeldia, mas que representa um movimento, você está certo, Eu então, acho com que esse maior certeza. estigma talvez seja o estigma de classe, né? Porque, por exemplo, eu sempre cito muito o dadaísmo, né, que foi um movimento pós a Segunda Guerra Mundial, e que eles começaram a questionar bastante
Eu não sei se foi após a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra Mundial, eu não lembro, estou lembrado agora me confundi. Mas que foi após uma grande guerra e eles Aham. começaram a questionar o que era belo, né? Se tantas pessoas Aham. mortas no mundo, o que é a beleza de fato, né? E isso aqui era um movimento assim não da burguesia, mas uma classe mais intelectual, boêmia, né? Então era recebido com outros olhos esse tipo de contestação. E a pichação ela é puramente periférica, né? Uhum. Quem picha geralmente não tem dinheiro, acesso para estar numa galeria de arte, entendeu? Então talvez aí E lógico, tem que ter a questão também da noção de patrimônio privado, né? E a Sim. noção de patrimônio, que o cara picha a sua casa, você fala, enfim, vai incomodar. Isso eu Uhum. concordo. E a própria noção de patrimônio aí já entra nisso, né? Mas, Exatamente. é, Ele é, questiona tudo, né? O que é patrimônio, o que é meu, o que é seu, o que é sistema também, sim, social, sim, né? Tudo é de todos, então é bem irreverente. E que a sociedade, que é uma cidade bonitinha, num determinado local, mas as periferias não precisam ser belas e arrumadinhas, né? é justamente, né? E tem esse intercâmbio do centro, né? Com a Aham, periferia, né? Então o pichador, ele meio que conclama ali, ele intervém as pessoas a participarem, ó, lembrar que a gente está na mesma cidade, vamos dizer assim, né? Ele é um retorno ali do excluído, do recalcado, para usar um termo psicanalítico, exatamente. né? Eu acho que a psicanálise fez muito bem aí nessa análise, né? Sim. Então a diferença de grafite e pichação ela é muito mais na cabeça mesmo das pessoas que colocam, né? Porque é arte, como você falou. Assim, existe. Se a gente pode, se a gente consegue traçar diferentes movimentos artísticos para quem pinta a sua tela, sei lá, você tem expressionismo, você tem impressionismo, você tem, enfim. Uhum, A gente consegue pensar elementos também que diferenciam o que é entendido como grafite e o que é pichação. Acho que a uhum, motivação da pessoa, principalmente, a pichação ela é puramente protesto, ou ela é puramente ali marcar o seu nome. O grafite ele tem ali, pelo menos em, em ideia, em conceito de embelezar, né, de valorizar um pouco mais o espaço. Então, ele trabalha mais o que é o seu belo, né? A pichação não uhum, tem, nem tem essa pretensão. Então, não cabe falar, porque eu não acho bonito, mas a pichação não quer ser bonita, né? Então, não é essa pretensão. Então, tem esse caráter essa característica de protesto, tem essa questão de trabalhar na arte o que é ou não é o belo, né, que diferencia bastante os dois, e a intenção do artista, do pichador ali por trás, né, do grafiteiro, uhum. no caso. Entendi. Então tem É, diferenciação também. tem, com certeza. Na sua obra, Léo, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre ela, você gosta de mostrar olhares, né? Como é que você aprendeu a desenhar? Como você nasceu desenhando? Porque você desenha muito bem. Você aprendeu? Obrigado. Como é que foi? Sim, com certeza. A gente vai te mostrar daqui a pouco umas telas suas. Como que se deu esse surgimento dessa habilidade no Leonardo? Ah, eu não saberia assim, dizer. Acho que a primeira lembrança, assim, lembrando de criança, de desenho, foi quando eu estudava na EMEI Tangará, se não me engano, é americana. Muito Fica ali pequeno, no. então, 4 anos, É, 5? Ah, sim, que fica ali no Fresarim, se não me engano, EMEI Tangará. aham. E tinha um concurso para reproduzir a obra O Cão que Ladra para a Lua, do Miró. Hum, E eu copiei e eu acabei ganhando esse concurso. Acho que estava no pré-2, não sei se existe, ou pré-2, pré-2 eu estava, se não me engano. Acho que pré-2, tinha cinco, sim, mesma 4 para 5, coisa. 4 para 5, foi em 99. E eu acabei ganhando esse concurso. Aí as camisetas das crianças tiveram estampado assim meu desenho, né? E acho que foi a primeira lembrança que eu tive desenhando. Essa questão de copiar e de observar sempre foi mais marcante em mim. Né? Tanto é que as minhas obras assim, não são personagens que eu criei, o trabalho desses personagens, é mais a observação, né? E a reprodução, ali, interpretar ou reproduzir simplesmente ou interpretar de alguma maneira ali uma imagem mais realista, né? Entendi. Você tem esse desenho de 4 anos ou não tem mais? Eu tenho, inclusive, em 2016, ali, depois de 17 anos, né, a Imei Ah, Tangará me chamou para ir lá.
me chamou para ir lá Sério? conversar com os Que alunos, né? bonito. E aí Ah, eu achei o desenho, levei lá, até depois consegui moldurar e tal. Eu não tenho ele aqui para mostrar, mas eu ah, mas achei depois, ele né? Tá existe. inteiro. A Que camiseta eu não legal. tenho mais, mas a telinha eu achei. Que é mais importante que a camiseta, aliás, né? A telinha é original. Com certeza, seu primeiro Sim. desenho público, né, na É, realidade. e aí eu voltei lá, eu fiz um desenho na escola e depois a professora era a Yara Sena, que Ah, me chamou lá e ela me propôs fazer um trabalho com os alunos, que aí os alunos fizeram os desenhos e eu coloquei o desenho deles no muro, né? Meio enfim, eles me ajudaram, eu ajudei eles a colocar o desenho deles no muro e tal, fiz um trabalho legal com eles lá. Foi bacana. interessante, muito legal. E você gosta muito de representar o olhar, os olhos, né? Pelo menos nos seus primeiros desenhos. Não sei se você continua nessa mesma linha. Tem um motivo especial ou por que o olho? O que te sugere isso? Sim. Ah, bastante gente pergunta isso, né? Porque eu comecei Ah, simplesmente fazendo olhares na rua. Assim, aham, às vezes o pessoal espera um motivo muito filosófico, romântico, né? Mas na hora ali, acho que o principal fato, né? Era porque eu estava aprendendo a pintar, uhum, eu tinha que fazer as coisas mais rápido, né? Porque às vezes eu usava muro abandonado, e muro abandonado eu fazia sem autorização mesmo. Eu achava que, apesar do correto, segundo a lei, seja sem autorização do dono, mas como era um muro abandonado feio, já até eu consegui autorização do cara, e corre o risco dele não gostar, e aí demora meses, e aham, pra mim é puta hipocrisia, é puta burocracia à toa, né? Então eu tinha que aham. fazer um desenho que fosse rápido, não podia ficar ali semanas e semanas preso num trabalho que eu não vou ganhar nada, num trabalho pessoal ali, entendeu? E tinha o fato de eu estar aprendendo, então eu não conseguiria fazer um rosto inteiro num espaço pequeno. Então, assim, porque o spray, ao contrário do lápis, né, quanto menor, mais difícil. E porque tem mais detalhes, o spray, o jato de tinta, ele é mais Tá. grosso, né, é mais rude, assim, então é difícil de eu trabalhar detalhes. E como eu estava aprendendo, eu trabalhar uma parte só do corpo ou do rosto, que era o olhar, era mais fácil, né? E também tinha mais impacto, assim, porque o olhar é que a verdadeira comunicação nossa, né? É mais Sim, com o olhar sim, do que sim. com assim, pelo menos comunicação, assim, sem ser a linguagem, eu acho que é o olhar é o que mais a gente consegue se entender, talvez. E aí eu usava isso, eu usava sem esse contraste, de buscar sempre também um muro sujo, um muro abandonado, né, para trazer o contraste do olhar com o brilho do olho, assim, trazer essa questão de contraste entre uma coisa sem vida e uma coisa muito viva. E você estava em escola ou você foi autodidata, né, nesse momento de trabalhar na rua, nos muros de Americana? Como é que é? Você era autodidata ou você estava fazendo um curso sobre pintura, desenho com spray? Quando eu comecei a desenhar, foi no começo de 2000, assim, a desenhar assim, a me levar mais a sério o desenho principalmente, Uhum, né? Eu cursava na época publicidade na Unimap, eu trabalhava como designer gráfico já, então eu já tinha visto assim, desde 2012 mais ou menos, que eu tinha assim relembrado, né, um pouco dessa minha aptidão e começado a usar. aham, Então, eu já trabalhava como designer gráfico e no começo de 2014, eu saí da agência que eu trabalhava, eu voltei na época a trabalhar com meu pai, né, fazer parte de marketing e publicidade para ele. E, e, e aí eu tive um tempo extra para eu fazer um curso de aula de desenho. Eu comecei a fazer aula de hum, desenho, fiz durante 2 anos em Americana, na escola chamada Traço Bizarro. Inclusive um dos professores, vou até citar aqui um fato, um dos professores do curso lá, que é o Biratã, foi ele que desenvolveu, não sei se você chegou a ver, aquelas luvas biônicas para o maestro João Carlos Martins. Não sei se você chegou a ver essa notícia. sim, 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 É, sim. Foi ele? Não ele era, sabia. ele era um dos professores do curso lá, eu cheguei a ter Ah, aula com ele, assim. É que ele é mais voltado em desenho técnico, né? Mas certo. é um cara, assim, genial. E na época eu estava cursando, e foi muito bom, porque você tem essa prática, né, de pelo menos tá desenhando, tá ali, tá praticando, tá se desafiando. Eu gostava bastante de me desafiar, assim, nos desenhos, de mudar, às vezes, aí, inverter onde tá a sombra, por exemplo, aqui, tá a luz vindo de cá, eu gostava, vou colocar a luz de frente no desenho que eu ia copiar, então eu gostava de propondo desafios assim para eu trabalhando a imaginação, a percepção de luz. Interessante. E nos muros sempre é com spray, não é com pincel que você trabalha. Ou No também com começo, pincel.
Então, no começo, como eu estava aprendendo, eu não tinha noção de quanto que durava uma lata, de como que fazia Tá. até para aplicar no muro, né? Então eu gastava muita lata de spray. No começo era só spray. Mas eu vi que, por exemplo, se você chegar num muro que não tem nenhuma pintura e ir direto com spray, ele absorve muito a tinta, né? Então eu gastava muita Tá. lata à toa. E lata é caro. E na época era barato Uhum. perto do que é hoje. Hoje sim, uma lata que antes Tá mais custava cara. 18, 19 reais, hoje está custando 30, pelo menos, entendeu? Tá. É muito caro. Então eu comecei a incorporar a tinta látex, né? Ou a tinta piso, né? No fundo, eu comecei a usar bastante o rolo de tinta. Eu acho que eu usava mais até o Uhum. pincel. Aí, as últimas obras minhas eu até fiz mais com o pincel. Eu comecei a sair um pouco do spray, uma pela questão econômica, né? E até outra pela Aham. questão estética também. Eu quis mudar um pouco, assim, só. Porque o spray ele favorece mais o hiperrealismo, né? Aquela coisa de muito detalhe. E o pincel, eu gostava mais de fazer essa estética que lembrava uma arte mais impressionista, uma arte com uma pincelada mais rápida, assim, entendeu? Para você se enxergar de longe. Então eu comecei a mudar um pouco, fazer umas artes mais com pincel. Tanto pela questão econômica quanto pela questão artística. É interessante. Por isso que eu vi nos seus desenhos que tem modificações, a gente já vai estar mostrando. É fácil ensinar uma pessoa a desenhar com essa. Da forma que você desenha? Ou está muito mais ligado à aptidão? Porque você consegue transformar uma pessoa que não tem aptidão nenhuma num desenhista, assim? Ou não? Então, eu acho difícil dizer quem tem e quem não tem também aptidão, eu É, acho, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tem uma aptidão e isso não foi despertado nela de algum motivo, entendeu? Porque tá. assim, se você me falasse, mesmo na época que eu trabalhava com publicidade, em 2012, 2013, que às vezes eu cheguei a alguns eventos em São Paulo de arte, e eu vi o pessoal desenhando lá, e falava, nossa, isso aí é outro nível, né? Muita, É, enfim. Mas eu não tinha assim a noção do meu potencial, entendeu? tá. E aí eu tive isso quando eu fiz a primeira arte fora do computador, que foi na Unimap, que nem era uma arte realista, mas me deu assim, ver aquilo pronto. Eu ter feito uma arte de 2, 3 metros ali de proporção, de dimensão, e ver as pessoas gostando daquilo e elogiando, e eu ganhei uma confiança e eu falei, eu quero sempre fazer uma coisa melhor do que eu já fiz, entendeu? Então acho que isso ajudou bastante. Então, de repente, se alguém falasse, ó, eu quero uma arte sua igual de tal cara, faz aí pela pressão, eu acho que eu não conseguiria fazer, entendeu? Porque eu falei, tem que ser assim, eu não sou assim e Tá. não daria. Como foi uma questão que foi me desenvolvendo eu fui ganhando confiança e aí eu mesmo fui me propondo desafios, aí eu acho que eu pude trabalhar isso. Então, não sei, eu acho que até pode. E quando eu cheguei a dar aula de desenho, e quando eu Hum, dava aula, eu não queria ir muito pro lado técnico, assim, do desenho. Tipo, eu aprendi assim, quero que você faça assim. Que cada um hum. tem seu método, né? A maneira sua de construir o desenho, a maneira sua de enxergar. Um gosta de valorizar mais uma coisa, outro não. Então, eu buscava justamente isso, tentar trabalhar um pouco a confiança da pessoa, deixar ela se sentir à vontade, né? E com o que ela está produzindo para ela, ver se isso também desperta nela uma vontade de se desafiar, de aprender, enfim. Porque ela pode ter outra técnica de pintura, de desenho, que não necessariamente tem que ser uma coisa quadradinha, né? Tá certo. Justamente, justamente, né? E mesmo na época quando eu fazia aula de desenho, minha professora na época, a Sônia, ela falava isso, né? Que às vezes eles tinham um método lá de aprendizagem, né? Uhum, Mas, por exemplo, eu fazia muito fora disso, né? Eu assim, até por outras questões, por exemplo, tem uma proporção que falam que é para desenhar corpo humano, né? Que, por exemplo, o corpo humano, se eu não me engano, ele equivale a 7,5 cabeças do próprio corpo. Mas eu olhava pro meu corpo e falava, cara, eu sou baixo, eu sou cabeçudo. Meu corpo deve dar umas 5 cabeças só, então não faz não é a sentido isso, proporção. entendeu? Entendi. Tipo, até umas noção de simetria e do Tá. corpo. Cara, cada um tem uma especificidade do corpo humano, né? É muito difícil Sim. você partir daquilo. Enfim, por exemplo, no meu caso, que eu reproduzia rostos específicos, né, assim, de alguém. Não tinha como começar fazendo a bola, depois fazer aquilo lá, entendeu? Então, é muito difícil. Ela me ensinou até regras, assim, não regras, mas uma maneira de ampliação que eu utilizei. Que é, por exemplo, quando eu ia ampliar, eu tinha geralmente a foto na mão, né? Eu media ali,
O rosto inteiro tem 5 centímetros. E eu vou ampliar esse desenho. E a parede que eu vou usar tem 10 metros, então eu multiplicava por 10 o tamanho e eu ia fazendo isso, né? Eu media Tá. ali onde ia dar só para não ficar muito fora. Aí depois eu comecei só a traçar. É só traçar direto, assim, já eu ia vendo e ia modificando. Aí quando eu fui ganhando mais confiança, mais experiência, às vezes eu já desenhava e já vinha pintando por cima, entendeu? Então, até para não ficar a marcação, né, por exemplo, às vezes eu fazia um fundo, uma paisagem, um céu diferente e tal. Se eu vim por cima rabiscando para ver como vai ficar o desenho, ia ficar marcado o rabisco, né? Então eu tinha Sim. que às vezes já chegar pintando. Então, mas isso foi com o tempo, né? Foi com o A tempo. segurança vai te dando isso. A confiança foi ajudando nisso. Mas é essa questão. Então ela respeitava esse meu método de desenhar e eu Aham. também trouxe isso comigo quando eu fui ensinar alguém. Cada um tem seu método, né? Então, e se o aluno meu gosta de usar proporção, eu não vou tirar isso dele também, que às vezes Tá. é a segurança Para que ele ele pode ser tem mais para. fácil Sim. para estar desenvolvendo. Americana, foi fácil você estar achando o muro? Ou foi difícil? Você foi muito perseguido? Como é que foi a nossa cidade? A Americana tem coisas muito boas e tem uma face americana também. Por exemplo, a Americana é uma cidade muito elitizada, né? Uma cidade muito classista, né? Aham. Então, eu tive alguns problemas com isso, sim. Por exemplo, de quando eu vim pintar as primeiras vezes, né? E o pessoal denunciava e eu tive problema com polícia por conta disso, né? Então, nesse ponto, assim, até você cair no gosto do pessoal, ser um pouco, não mal visto, eu vou dizer, né? Mas acaba sendo, porque às vezes eu ia pintar perto Até de você ter casa lá respeito, e as pessoas te é, respeitarem, né? eu lembro uma vez que fui pintar e chegava o guardinha lá, que a mulher ligava pro guardinha, falava, a mulher tá ligando, eu falava, eu vim aqui, ela acha que você vai invadir a casa de alguém aqui, eu falava, a gente tá só pintando. Ele foi lá umas 3 vezes, né, e a gente conversava um pouco, ele ia ir embora. Teve quando denunciaram pra polícia uma vez também, e aí acabei indo pro DP, aprender o material, que depois eu consegui de volta e tal. Enfim, mas acontece. Aí o que eu fiquei triste é que assim, eu em si acabei caindo na graça, pelo menos assim, em parte do Uhum. americanense, né? Tanto que depois Sim, a sim. polícia civil, a polícia militar me chamaram para grafitar os respectivos batalhões deles e tal. Mas outros artistas eu vi que não tiveram o mesmo acesso e não têm a, a mesma complacência ali do olhar ali de você querer entender, né, o artista, né? Então, por exemplo, o CCL, a Secretaria de Cultura, me chamou para pintar lá, outros artistas queriam pintar no espaço e eles não Não abriram, entendeu? deixaram. Não receberam da mesma forma, não. Então eu achei isso assim, qual que é o critério final, né? Por que que eu vou aí? Não, é um critério, sei lá, artístico, é qualidade, é porque eu sou mais conhecido, entendeu? Isso assim, isso eu não gostei tanto, né? Porque acabou sendo uma porta que parece que eu passei sozinho. Não é de fato isso, né? Acaba realmente, você acaba mesmo que de maneira menor, você acaba trazendo outras pessoas junto, né? Que às vezes o pessoal vai já trabalho comigo e eu acabo indicando para os artistas, né? Para trazer eles juntos também, né? Não posso pegar todos os trabalhos e eu nem tenho trabalhado mais profissionalmente com isso, né? Então eu tento fortalecer quem, quem também tá aí pintando, tá no É, corre. você conseguiu um espaço muito, muito grande, né, Léo? Eu tô com umas imagens suas aqui. Eu vou estar passando e apresentando. Vamos ver se você consegue ver, para você estar falando um pouquinho sobre elas. Tá, Acho que você vai estar. Ó, dá para você ver? dá, claro. Essas, vou colocar uma bem pertinho, que aí o pessoal de casa vê. Esse é o Carlinhos, né, da É, PAI. sim, Aí depois tem o David, né, da PAI. isso, sim, Aí tem a Gleice, da PAI. isso. E o Aí Murilo sobe um pouco mais, então não dá pra ver, sobe um aqui. pouco mais. Aí, 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 aí e é o o Murilo Murilo, da PAI. Quer sim. falar um pouquinho desse trabalho da PAI? Eu acho Tem que sim. mais um da PAI. Ou quer que eu mostre todas e depois você fala? Pode mostrar todas primeiro. Ó, aí tem. Aqui é a. É, Cadê? esse não é da Pai. Uma Índia, né? É da PAI É, também? não, esse não. Aí, aí o Esse Gui, também acho não. que também não. Aí tem a Também Marta, não. A Marta é da PAI. E aqui tem uma do é, Polivalente.
É, que é esse uma não é escola também. técnica aqui da cidade de Americana. E tem mais alguns trabalhos aqui. Tem da Fundação Home, que é muito bonita, já é diferente essa É, obra, né? Uma sim. outra forma de pintura. Aí Esse é da tem Pai. a Jéssica da A Paz Jéssica. também. É. E aí tem umas que eu não conhecia, que eu achei maravilhosa. Ah, Eu não sei, de uma escola, né? Maria do Carmo, é isso? ele fica Acho que na é da Maria do Maria do Carmo, é. Carmo Auguste. Aqui é o Zumbi. É. Aí aqui nós temos outra O também do detalhe. É o Zumbi. detalhe. E aqui tem uma foto que eu tirei de você, quando você estava Ele foi tirando pintar a foto da Cris. Cristiane. Essa foto é minha. Aí eu trouxe para você. Então, algumas obras suas, tem muitas outras, eu não sei quantas obras você tem, mas você tem várias, né? E aí queria que você falasse um pouquinho dessas Então, suas obras. começar pelos da Pai, então, que foi Então, assim, vamos lá. que foi assim os trabalhos, talvez os demais, pelo menos em termos de mural, assim, foram o que eu fiz de melhor, eu acho, né? Daqueles trabalhos lá, assim, com grafite, de grande proporção, né? Eu entrei na PAI em 2015 com o intuito de fazer um trabalho voluntário com eles lá. E a ideia era ajudar, porque foi bem quando começou o governo do Omar Najjar aqui em Americana, né? Que o Diego Danadai, aqui em Americana, não, aí em Americana, não chama tão mais de Aqui em Americana, Americana, né? aqui, Mas aí em aqui em Americana. Americana. E o Diego deixou assim a prefeitura numa situação muito mal financeiramente, e o Omar Najjar veio com um discurso de mais austeridade financeira, né? E veio cortando muito cargo, e na época a PAI, se eu não me engano, perdeu mais de 20 funcionários por conta disso. E aí comentava-se assim, mas de maneira especulativa, que a PAI vai fechar e tal. De Uhum. qualquer maneira, eu tava também com tempo livre, de tarde, eu falei, quero fazer um trabalho voluntário. E aí eu comecei a frequentar lá como, professor, como ajudante professor de artes. Tá. E eu fiquei 2015 inteiro trabalhando assim lá, né? Trabalhando, de alguma forma assim, de Trabalhando de terça e forma quinta e voluntária. tarde, sim. E aí eu pensei, né, desde o começo eu pensei comigo já em de repente fazer algo a mais aí, né? E aí foi que eu pensei na possibilidade de fazer uma campanha online. A ideia era arrecadar verba com a campanha, né? Que era fazer esses sites de financiamento coletivo, de usar o mural para conseguir destaque e pedir financiamento coletivo. A gente não conseguiu 2 ou 3 mil reais, não foi tanta coisa assim, né? Mas acho que o mais legal foi a visibilidade que trouxe para a instituição. Assim, foi uma campanha, eu gosto de pensar que ela acabou beneficiando todo mundo a quem ela tocou de alguma forma, assim, né? Tanto a mim como artista, que eu não posso negar que meu trabalho teve muita repercussão por conta Sim. disso, né? O pessoal gosta de trabalho filantrópico e é um tema sensível aos estudantes, né? Da PAI também, que ganharam visibilidade, ganharam a Como representação que deles. foi para eles se verem? Eles se enxergam? Como é que foi que é muito legal você ver sua imagem em algum canto. E para eles? Como é que foi isso? Sim, então, sobre alguns eu consigo dizer melhor, né? Por Ah, exemplo, o Carlos, que foi o primeiro que você mostrou, ele é amigo ah, meu, assim, é amigo ah. meu, não é só da PAI, né? A gente é amigo fora da PAI também. Esse aqui? Direto eu vou na casa Ah, dele, ele vem em casa, e assim. aham. E eu acabei inserindo ele em vários meios, que eu fiquei mais próximo dele, até antes mesmo de pintar ele, né? Que ele teve um dia, eu estava na sala de aula, a gente estava na PAI, e aí ele falou, abre uma roda aí que eu vou dançar breakdance aqui. Aí eu Ah, falei, então, não é seja por agora. isso. Colocamos uma música lá, ele começou a dançar lá, pular e tal, fazer os movimentos. Aí eu perguntei se ele queria aprender, se ele queria aprender a dançar, a dança, né, o hip Ah, hop e tal. E na entendi. época tinha aulas no CCL. Eu conversei com o Hum. Gago, com um amigo meu, e ele indicou o Landinho que dava aula lá. E aí tinha mais gente, mais outros amigos lá que eu conhecia. Comecei a levar ele lá, se não me engano, E o toda CCL segunda-feira é à da noite. prefeitura, né? E é gratuito, então ele teria acesso É, fácil. sim. Uhum. Eu comecei a levar toda segunda-feira à noite lá, e a gente ficou mais próximo, né?
Hum, E aí mesmo depois que parou de ter aula, eu continuei, assim, sendo amigo dele, inseri ele em vários outros da minha roda de amigo, de alguma forma, né? Eu vou para algum evento, eu levo ele. Então muita gente conhece, o pessoal do Maracatu, o pessoal do Candomblé, que às vezes eu ia fazer um trabalho no Candomblé, eu levava ele. O pessoal da capoeira, todo mundo conhece o Carlão, então ele ficou conhecido. Quanto disso, então ele é um interessante. amigo meu assim. Então, e quando eu fui pintar ele, eu fiz uma, daí eu acabei fazendo uma surpresa, né? Eu Ah, pintei ele, retratei ele do lado onde era a sala do Candomblé, do Candomblé não, do hip hop, lá no CCL, né? tá. Então, eu não avisei ele que eu ia pintar ele, né? Eu fiz a pintura e falei, vamos lá, enfim, vai ter alguma coisa. Aí eu cheguei lá, mostrei, filmaram até a reação dele, eu nunca vi, mas filmaram a reação dele e tal, e, enfim, foi bem interessante, foi bem legal. Então a Ele dele é não show está de dentro bola. da PAI, tá no CCL. Todas estão fora da PAI, né? A dele estava Tá, em frente à da Gleice, que ficou na Avenida tá. Brasil, que foi apagada. A dele estava Então, tava bem em fala essa frente, história do apagada, pode falar? claro. Por que que foi Então, a Gleice apagada? foi o segundo mural que eu fiz, né, com essa Então, campanha. peraí, vamos O primeiro mostrar a foi. Gleice, que ela foi apagada e houve né, essa aqui, nós tivemos várias situações na cidade, pessoas contrárias a tirar a Gleice da cidade, que estava muito bonita, não tinha por que mexer com a Gleice, estava quieta lá, né? E aí, por É, que que apagaram a Gleice? Você tem essa noção? então, foi o segundo mural que eu fiz com essa campanha. O primeiro foi do Murilo, que foi Aham. na rodoviária de Americana. E o segundo foi da Gleice, que eu achei esse espaço na Avenida Brasil, né? Aqui, ó, esse é o E Murilo, ele fica esse é o na Murilo. rodoviária de Americana. Quem vier visitar a cidade de Americana, depois que puder visitar as pessoas, vai encontrar o Murilo lá na nossa rodoviária. Ah, Sim, e tá lá até hoje, tomara que fique. aham, Aliás, você perguntou de como eles da percebem. Quando eu Gleice. fui levar o Murilo lá, o Murilo ele chorou Ah, até, assim, não sei se nervosismo um pouco ali, enfim, mas eles se percebem, né? se Eles se veem emocionou. lá. E aí eu pintei o Murilo em novembro de 2016 e a Gleice eu fui pintar logo em seguida, em dezembro. Consegui esse espaço, a Vida Brasil, achei interessante o espaço. Tinha até uma pichação lá, onde estava esse local, né? Estava em obra, hoje é um empreendimento, é um centro empresarial, um prédio, e estava em Uhum, obra. E aí eu consegui contato com o engenheiro da obra, conversei com ele, eu falei, ó, eu queria autorização para fazer isso, isso e isso. Ele falou assim, ó, eu vou entregar essa obra, acho que em março, estava previsto, de 2017. Até lá eu te garanto, né, que vai ficar. Depois disso vai mudar a administração, eu não sei como que eles pensam. Eu falei, mas aham, é um risco então. Assim, eles podem tanto deixar tá, quanto tirar. Ele falou, pode entendi. tanto deixar quanto tirar. Você Aí eu assumi esse sabia, risco. então. Eu Tá, assumi esse risco. Eu falei, então eu vou resolver pintar. Aí eu fiz o trabalho lá. Fazendo o trabalho, eu já achei assim um pouco curioso, mas não fiquei surpreso por algumas coisas. Lembro que chegaram a pagar uma bituca de cigarro no dente dela, no desenho do dente dela, que eu estava fazendo. Por exemplo, teve uns comentários que eu ouvi lá que tinha um cara que ele era porteiro ali no local, né? Ele era negro. E ele comentou assim, pô, é legal o desenho, né? Mas tinha que ser preta, né? Tipo, por exemplo, assim, pô, o espaço ali, a arte daquela dimensão, naquele espaço em evidência, era bom demais pra estar uma mulher negra ali, entendeu? aí Aliás, a expressa Gleice, os o desenho dela, assim, preconceitos. ele nem aparenta gênero, né? Porque você não sabe se é um Aham, menino ou uma menina, se é uma mulher que tá aham, ali, né? Então, mas enfim. E justamente por isso também eu escolhi fazer a Gleice lá, assim, no coração de Americana, né? Porque aquele ponto ali aham. já é a avenida principal da cidade, é bem no trecho que Sim, ela é mais larga, né? Que tem o CCR em frente, muita gente a caminha ali, né? Então economia ali circula, que é uma beleza. bem em frente ao centro empresarial, né, justamente, né, que Aham. iria ser, né, isso não foi calculado. Mas eu quis pintar ela justamente por isso, né, para talvez uma coisa que eu pensei que seria inconsciente da minha cabeça, né, que esse contraste entre uma cidade elitizada e uma pessoa negra, eu pensei que seria assim, talvez seja só assim, não um preconceito meu, mas seja só uma coisa que eu acho que seja, né, tipo, talvez a sociedade não seja mais tão Tão classista ou racista, preconceituosa. Uhum. como é, e acabou, a gente viu que não é, né, eu achei muito estranho, porque na época ela foi pagada em julho, então durou mais ou menos uns seis meses, uns 6, 7 meses a obra pronta. Quando tiveram que colocar um poste lá em frente. E aí o próprio engenheiro ele me ligou, me mandou mensagem,
falou, ó, vão ter que colocar um poste lá em frente, né? Eu falei, ah, fazer o quê? Não tem o que fazer, isso aí é imprevisto e toda a Aham. arte de rua está sujeita a isso, né? E é óbvio que a obra não duraria para sempre, né? Sei Uhum. disso. Se fosse assim, fazer o quê? Mas eu também não sabia que a obra ia ser apagada tão cedo. E quando apagou, ninguém me avisou. Ninguém chegou assim, ó, avisa o artista lá que vai ter que apagar por conta disso, ou por conta daquilo. Ninguém me avisou, só apagaram. Então não tinha um motivo técnico, um motivo que justificasse, assim, entendeu? Sem ser um motivo estético, um motivo foi puramente isso, né? E aí na época, aí o liberal me ligou, os jornais me ligaram, eu falei, ó, eu não sei, quem me autorizou a fazer foi o engenheiro, ele deve saber melhor o que está acontecendo. Uhum. E aí acho que ligaram para ele, e ele viu ele na reta ali, e aí ele quis tirar o dele, e aí ele falou que, porque era fazer uma caixa de força, mas não fizeram Ah, caixa de força nenhuma, já existia uma caixa de força lá e ninguém mexeu nisso, né? E não foi, eu não acho que essa decisão dele, mas aí ele quis jogar a culpa em mim, o que eu fiquei muito chateado, porque ele falou assim, ele sabia, ele fez um contrato de 6 meses, que sabia que ia durar só esse tempo. Eu falei, não sabia disso, eu sabia que ele ia entregar a obra, mas se eu soubesse que ia ser pagado em 6 meses, eu não perderia meu tempo ali, né? A gente sabe que não vai durar para sempre, mas que vai durar só 6 meses também, aí não é o que a gente espera, né? E aí eu fiquei aham. chateado com isso, só que ele jogou a culpa em mim até porque tinha muita gente, porque é patrimônio privado, né? Patrimônio privado, então ele faz o que quer, né? Então você vê que a gente tem uma noção muito dúbia, muito confusa sobre o que é patrimônio privado, e assim, os direitos, né? Porque então, enfim, só porque é patrimônio privado ali, então, por mais que a cidade goste, Mas queira a que fique obra é ali, não vou pública. pagar. Você tinha uma obra, Enfim. então você era dono da obra. Assim, Tinham eu que acho ter que te assim, falado contigo por respeito, pelo menos. sim, eu acho que podia ter notificado, falado, ó, a gente vai pagar, Sim. ou assumido. O que seria certo seria assumir, ó, alguém envia a público e fala, ó, nós apagamos por conta disso. Ninguém envia a público, né? Aí joga a culpa em mim como se eu fosse inconsequente de fazer ali sem planejar ou sabendo que ia ser apagado, né? Só isso. Então você quer assumir, você quer apagar, tudo bem, apaga, mas assume. Fala, ó, a gente apagou. Pode dar uma desculpa, fala, a gente apagou por tal e tal motivo. Mas pelo menos fique evidente de quem foi a decisão, né? Aham, Não cai nas costas do artista, no caso. com certeza. E de mais algum outro desenho que você achou que ia estar falando das obras que você fez? Quer que eu É, passe de novo? tem vários desenhos assim, É, né? Um que eu também considero muito marcante, é um dos meus preferidos pela história, que é o do Guilherme, que está no Alcindo, que é o cadê do menino, o traço do Guilherme? leite Vamos japonês. achar. Ah, cadê? Guilherme. Esse aqui? É, o É. Guilherme foi assim, tem uma história legal, né? Que assim, muitos trabalhos têm história que não é só a história em si, às vezes é uma história de anos até o mural Ah, ser construído, né? Eu te falei o caso do Carlos, né? O caso do Guilherme é um deles, porque ele, assim, em 2016, no meados de 2016, acho que até em maio por aí, americano, assim, eu não era tão conhecido americano, eu pintava fazia acho que uns 2 anos só, mas uma professora, a Mariana Ramalho, ela dava aula de hum, artes no Alcindo, ela me entrou em contato comigo que ela queria usar o meu trabalho nas aulas dela como tema gerador. Então, não só para as aulas de artes, aliás, ela não dava aula de artes, ela dava aula para uma turma do primeiro ano, né? Nessa tá. idade não tem essa questão de aula de artes ou não, né? Que é tudo uma professora só para a turma inteira, né? Para todas Aham. as matérias. E ela quis usar meu trabalho como tema gerador. Então, usar meu trabalho não só para aula de artes, mas como para alfabetização das crianças, enfim. Ela até pediu uma biografia que eu escrevesse, alguma coisa sobre mim, para usar isso, a biografia, nesse letramento das crianças e tal. E aí ela pediu isso, eu passei para ela, mas a gente não fiquei um tempo assim, não falou mais nada. Aí no segundo semestre ela me chamou para ir lá na escola para conversar com os alunos, né? É perto de casa, acho que 2 quarteirões de casa a escola. Aí eu cheguei lá, assim, já foi assim emocionante ver meus trabalhos na parede assim, colados, né? Aham. Sendo usado no ambiente escolar por crianças assim de 5, 6 anos, né? Nossa, tem coisa que a gente nunca espera. Quando eu comecei a pintar, eu não esperaria que chegaria a esse ponto meu trabalho, né? Às vezes é uma gratificação que é maior que financeira, umas coisas, né? Uhum. Você tá tão envolvido assim com a aprendizagem de uma criança, né? E aí eu cheguei, eu vi isso lá, eu já eu gostei bastante do que eu vi assim, fiquei emocionado. Aí ela me contou a história do Guilherme, né? Que o Guilherme, ele tinha 5, 6 anos, né? Tava no primeiro ano.
e que ele tinha dificuldade em memorizar algumas coisas que ele aprendia na escola na época. Então, assim, ele não conseguia, às vezes, lembrar o que ele tinha aprendido em sala de aula. E, enfim, como eu falei, como eu moro perto da escola, tinha muito grafite meu lá perto. Tinha até um trabalho bem grande na época, foi para é, uma campanha mundial que teve, né, educação não é crime e tal, education is not a crime, que eu fiz ali, uma avenida ali perto. E a professora comentou naquele trabalho na sala de aula, né? Ela comentou a respeito dele, falou pelo que ele foi feito e tal. E aí no mesmo dia o Guilherme foi para casa dele, chamou os pais, levou em frente ao mural e contou a história do mural, assim. E ela Ah, relata interessante. que foi a primeira coisa que ele lembrou que ele aprendeu em sala de aula. Ah, E, nossa, isso aí eu falei, porra, já tava assim, emocionado em saber que o meu trabalho estava lá, saber que o meu trabalho serviu para uma criança que seja, né, para ela aprender, para ajudar ela. Aí eu fiquei mais, enfim, mais feliz ainda, né, em saber disso. é. E aí depois ela me chamou para pintar a escola e eu decidi, pô, acho que eu vou fazer, eu fiz Vou uma fazer o homenagem pro Guilherme. Guilherme. Eu tirei uma foto dele, pintei ele lá e depois eu descobri um pouco mais a respeito dele, assim, né, que ele é muito bom em desenhar. Assim, a facilidade maior dele é em gravar figuras, né? Então ele realmente, inclusive eu cheguei a dar aula para ele depois, né? E eu vi que realmente ele tem facilidade para gravar figuras, assim, e que apesar disso tudo, ela falou que ele era muito esforçado. Então ele se dava conta de que ele tinha alguma dificuldade em memorizar, mais assim questão de símbolos, signos, né, de letras e tal, mas mais em relação a imagens ele tinha facilidade, né? Então, até por esse esforço dele, às vezes, quando tinha aula de recuperação, de reforço, ele estava em todas elas, que enfim, ele era obstinado, eu quis também dar um empurrãozinho, dar uma ajuda para ele, né? Tipo, um motivo para ele se sentir, para passar um pouco de confiança para ele, entendeu? Entendi. Aí quando fotografa, você falou que você fotografou o Guilherme, vou mostrar aqui de novo. Aí é você fotografando a Cris, que era um desenho que foi feito. Quando você faz a Sim. fotografia, Léo, você tira várias fotografias? Porque eu lembro que você ficou conversando com a Cris durante bastante tempo. Você procura conhecer a pessoa para tentar entender a pessoa. Aí entra a sua psicanálise, eu acho. Como é que é isso? Até para quebrar o gelo, né? Acho que quem é fotógrafo sabe quanto é difícil você captar uma pessoa que nunca tirou foto. Você conseguir captar uma imagem dela natural, sorrindo, assim, às vezes relaxada, né? É difícil. Então você tem que ir conversando, e você vai tirando foto sem ela perceber. Então, às vezes tem sessão de foto, que ainda mais às vezes quando eu fazia com alguns alunos da APAE, né, que, que às vezes não estava acostumado, às vezes, ou não tem essa noção, tipo, vou tirar uma foto, então eu vou ficar parado aqui. Não, você tem que ir conversando com eles e falando e tirando muita E foto. E, por exemplo, fotografando. o Carlos, mesmo sendo amigo dele, falando com É. ele assim, ele me entendendo, eu falava, Carlos, fica parado. Às vezes ele não consegue, às vezes por outros Deixa motivos até, quieto. né? É uma pessoa mais agitada, Ah, ele fica falando, ele fica parando. Eu paro um pouco, preciso focalizar certinho aqui, detalhe, né? Que é. às vezes coisas pegar cílios, pegar umas coisas para sair, fazer bem feito, né? E ele Aham. continuava falando, assim, eu fiz acho que um álbum inteiro, ou mais de um álbum de fotos para pegar uma dele, para conseguir a foto ali que Entendi. eu conseguisse reproduzir. E dá para viver da arte no Brasil, Léo? Assim, viver. Porque muitos trabalhos que você fez foram voluntários. Dá para ser artista e É, falar, não, eu vou viver disso? Ou tem que ser professor de arte? é difícil, mano. Assim, eu não gosto de romantizar isso, porque É, dá a entender que a profissão ela é o último objetivo, o objetivo mais assim nobre de um homem, né? E como se a gente vivesse num modelo econômico, uma sociedade que uma profissão assim fosse totalmente de aptidão e não é, né? Não é essa tem a que pagar a realidade. conta, né, Léo? Tem que pagar a conta e outras profissões elas são feitas para suprir determinado demanda de capital. Então, assim, às vezes no que eu sou, por exemplo, alguém que canta muito bem, alguém que é bom em tocar, alguém que é bom em fazer outras coisas, e é muito difícil você conseguir uma rentabilidade disso, né? Porque nossa sociedade, ela não é trabalhada para cada um explorar ali com toda a potencialidade, a própria aptidão, né? Sim. Então, nem sempre vou ter um emprego que se encaixe perfeitamente com o que eu quero, né? Então, Uhum. assim,
Tem muita gente que fala, trabalho com o que você gosta, nunca vai trabalhar. Eu tenho uma outra, assim, às vezes eu penso que trabalho com o que você gosta, você não vai gostar de mais nada na vida, porque às vezes você fica refém ali Também. de entendeu? Por exemplo, então, mas assim, dá para trabalhar com arte de diversas maneiras, né? Assim, Sim. aqui a gente tem uma ideia de arte, que arte é só pintar quadro ou coisa do tipo. Uhum. Não, às vezes, por exemplo, tá em design de roupa, tá em design de Sim. carro, tá em arquitetura, arte, entendeu? Tem arte em muita coisa que a gente não enxerga como arte, em embalagens, em propaganda, na TV, alguém que edita um vídeo, tem arte, sim, tem muita coisa, né? Então, claro que dá para viver de arte, né? Acho que nesse âmbito profissional cabe você ver de onde se encaixa melhor a sua aptidão ao que o mercado oferece ali na hora, né? Por exemplo, nesse momento eu não estou trabalhando mais com arte, até por estar numa cidade que não seja a minha cidade natal, onde eu sou mais conhecido, né? E pela pandemia também, por diversos motivos. Sim, Até sim. porque aqui em Ubatuba não tem paredes, assim, não faz nem sentido eu pintar muro aqui, entendeu? Onde eu olho tem serra, tem mar, tem vegetação, então eu vou pintar parede para quê aqui? Não faz sentido. Vai competir com a paisagem É, natural. vou competir com a natureza, é difícil, vou sair perdendo, entendeu? Então tem isso, né? Aham. Então hoje, até para essa questão de trabalhar à distância, eu tenho preferido voltar a trabalhar com marketing, com publicidade, com design, né? Que são coisas que eu posso fazer assim, de casa e não preciso ficar. E às vezes até ter uma segurança financeira maior, por ter um salário mais fixo, né? Sim. Porque trabalho, às vezes, de grafite tem meses que era muito bom e tinha meses que não era, né? E é difícil. É difícil também. Eu vejo dramas de muitos amigos, meus artistas, assim, por exemplo. Às vezes o que o mercado pede de demanda não é o que eu quero fazer, e nem às vezes uma arte, mas pinta pra mim aqui tal coisa, né? Tá. Querendo reproduzir obra de outro artista, ou querendo pedir uma coisa ali que, enfim, às vezes não tem muita, não dá, assim, não tem muita atração artística, assim, entendeu? Então é difícil Entendi. desse ponto. E Mas que dá, eu acho que dá para usar até na sua profissão, né? De marketing, de tá, é o que eu publicitário, falei, eu arte, tá? comecei até como, na área de design, de criação artística, assim, eu comecei antes de me descobrir como artista, eu já trabalhava nisso, então, porque eu sabia Uhum, que era onde eu podia usar a arte de uma maneira rentável, né? uhum. Mas, enfim, tem que se desdobrar, infelizmente, em questão de profissão. Acho que eu sou contra romantizar, assim, achar que vai dar e que acredito em você que no final tudo vai dar certo. Não é bem assim, né? Em alguns casos pode até ser, artisticamente Sim. pode ser que sim, mas profissionalmente não existe uma lógica tão recompensatória assim para quem é talentoso. Quanta gente Uhum. talentosa em outras áreas está aí desempregada, né? Infelizmente. Sim, 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 sim. Você pode não encontrar a profissão, mas se realizar profissionalmente de outra forma e ter também como hobby, né? Dá Sim. para Até, fazer, até na história, a gente tem conciliar. exemplos. Sim, exemplos de cientistas, de artistas que morreram pobres, morreram sem ser conhecido. Para citar um exemplo mais assim famoso, o próprio Van Gogh, né? Morreu Uhum. desconhecido, nunca tinha vendido uma obra a vida inteira, só que se não me engano era por irmão dele, alguma coisa assim, entendeu? Então, e depois acaba sendo consagrado, né? E exemplos assim também, se a gente for lembrar de pessoas assim, filósofos e como eu falei, Uhum. cientistas e pessoas os que mais contribuíram para a sociedade, eles, né, na época deles em si, ou eram perseguidos, eram mortos ou se matavam, entendeu? Então, nesse, assim, a recompensa profissional ela não é um parâmetro de sucesso, né? Ainda mais Com hoje em dia, não é um certeza não. parâmetro. Com Não é. Tem muita certeza gente que não. tem muito sucesso profissional e, enquanto pessoa ou contribuição para a sociedade, assim, artística ou científica, não agrega em nada. Pelo contrário. Com certeza. Léo, a gente tem mais 2 minutinhos, nós estamos a 58 minutos e passou tão rapidinho. Passa rápido, hein? É, você tem alguma coisa para estar concluindo, fechando a nossa live sobre o seu trabalho, sobre, né, o que você tem feito, as suas. Tem mais alguma pergunta que faltou fazer? Se for o caso, eu tento condensar de maneira mais rápida. Não, seriam os seus principais trabalhos, e se dá para viver de arte, né? Que seria a Sim. última pergunta, né? Então, Acho que falou bastante seria coisa, mais isso. do que eu imaginava. Até foi bem legal o papo. Agradeço, então E vou aproveitar para agradecer então a possibilidade do convite para poder falar, né, para poder mudar um pouco de assunto, apesar de ser inevitável um pouco falar outra coisa sem ser a pandemia, né, mas é bom às vezes lembrar de como era o mundo como é antes de o tudo isso. mundo que vai voltar a ser. Vai voltar, vai voltar. Com certeza. Então foi um prazer muito grande falar com você. O Batuba, com certeza. É o Batuba, né, que você está morando? Sim.
está recebendo um grande artista. Logo, logo você vai estar sendo conhecido aí, como você era conhecido aqui em Americana, você pode ter certeza. E vai ter muitos trabalhos aí no litoral e você vai competir com a natureza, pode ter certeza disso. Obrigado, Obrigada, Silvana. Léo. Numa outra Tá bom. oportunidade, se a gente puder, a gente volta a conversar. Quando a Yara estiver aqui, a gente vai para o litoral para conhecer a região Com lá. E certeza, você está vindo à Americana, a casa aqui está aberta. Tá joia? com certeza. Obrigado, Silvana. Boa Eu que tarde para você agradeço, aí. Léo. Para você também. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Acabamos agora a nossa live com o Leonardo e amanhã nós vamos ter uma live com a Cristina, que a gente vai estar fechando sobre o Dia Internacional da Mulher, está chegando o final do mês de março. Então esteja conosco amanhã ao meio-dia numa live aqui no canal Aloxi. E obrigada pela companhia de todos. Até amanhã.